Olá pessoal, vamos falar então sobre técnicas de rapport? Para me ajudar nesse tema, eu trouxe Pierre Weil, um dos autores do livro O Corpo Fala, em conjunto com o Roland. O Roland, pessoal, ele foi um artista que desenvolveu as obras de arte ali para ilustrar quais eram as situações que o Pierre poderia querer falar, certo? Mas sem utilizar esses recursos visuais, né, uma linguagem não verbal, seria um pouco difícil de passar apenas então utilizando o texto. Eles então em comum acordo criaram essa obra aí que é uma referência para a gente e com toda certeza nos ajuda a entender a essência das técnicas de rapport. Isso porque quando a gente estuda, pessoal, o corpo, ele também tem dentro do processo de comunicação um papel fundamental na hora de transmitir a mensagem. Parte da mensagem que é enviada, ela é sim composta por componentes que nós exalamos na hora que nós estamos falando. Então, da mesma forma como agora eu estou fazendo isso para vocês, quando vocês estiverem apresentando para os clientes de vocês, literalmente dos pés à cabeça de vocês, ele está participando desse processo de comunicação. E quando a gente fala sobre rapport, significa exatamente criar uma conexão. Como que eu consigo estabelecer essa relação com o próximo, até mesmo de empatia? Para a gente poder criar rapport, é necessário criar um elo de confiança, ganhar a atenção do seu cliente. Você já parou para pensar em quem você mais confia? Olha, eu tenho total certeza que exatamente o que você está pensando é em você mesmo. Isso porque, pessoal, quando nós falamos de confiar no próximo, saindo né, um pouco da nossa zona de conforto, são pessoas que se parecem com a gente, que possuem aspectos em comuns, como por exemplo os nossos familiares e os nossos amigos. Para falar um pouco mais ainda sobre esse tema, eu destaquei aqui para vocês a cinésica, que é a ciência que estuda o idioma do corpo. Essa foi a melhor definição que eu pude trazer aqui para vocês. Isso porque, pessoal, quando a gente está de fato aí estudando o comportamento, a linguagem, tudo que no momento da comunicação vocês como emissores estiverem falando para o receptor, o nosso prospect, certo? Vai compor ali a sua mensagem. O código, né? Então a gente já falou sobre ter uma linguagem de fácil compreensão. Tudo isso vai compor a mensagem de vocês. Mas o Ray, o Birdwhistell, ele é um antropólogo que estudou sim a cinésica, dedicou aí, como diversos outros autores, toda a sua vida sobre esse tema, e em suas pesquisas ele conseguiu constatar que cerca de 30 a 35% do significado da nossa mensagem ela é composta apenas pelas palavras. Ou seja, de tudo que eu estou falando aqui para vocês, no máximo 35% representam as palavras. O restante, pessoal, ele está então composto por outros elementos. E aí quando a gente fala de outros elementos, literalmente é dos pés à cabeça, a forma como a gente fala, tudo isso compõe o restante da mensagem. Por isso que a gente vai estudar técnicas de rapport, vai buscar sim estabelecer conexões com o cliente e principalmente quando você, como vendedor, tem em mente o que o cliente também pode estar falando, ou melhor dizendo, não pela boca, mas pelo corpo dele, você também sabe para qual caminho você deve ir e para qual caminho você também não deve ir. Beleza? Então, a primeira técnica de rapport que nós iremos estudar é a técnica de sorrir. Isso mesmo, pessoal. Me diz uma coisa aí. Por que você saiu de casa hoje? O maior poder que existe é o poder de uma amizade.
Afinal de contas, o que um amigo é capaz de fazer, não é mesmo? A amizade, pessoal, a gente sabe que não é algo que se constrói do dia para a noite, mas eu tenho total certeza que uma amizade ela se constrói através de um primeiro passo, que é o sorriso. Bom, quando você estiver sorrindo, busque sempre entender que o seu sorriso ele não precisa ser o sorriso mais lindo do mundo. Não, não é sobre isso. Ele precisa ser verdadeiro. Então busque transmitir com ele leveza. Todos nós estamos atarefados, sobrecarregados. O sorriso ele tem um poder de liberar endorfina, tranquilizar a pessoa. Afinal de contas, quando você vê um sorriso aí bonito, você não esquece dos seus problemas? É mais ou menos essa a ideia que a gente precisa ter quando a gente está sorrindo. E é até um pouco cômico por um lado, a gente também buscar transmitir exatamente isso, o sorriso em conjunto aí, né, com essa leveza, com a vontade de rir. Isso é uma coisa muito boa. Quem não gosta, né, de dar umas boas risadas? Então, sempre quando você estiver próximo do seu cliente, ao iniciar uma conversa, eu tenho certeza que mesmo que ele esteja num dia ruim, ele vai entender que você é uma pessoa aí que está somando no negócio dele e que é uma pessoa literalmente do bem. Beleza? Por isso, pessoal, quando a gente fala aí sobre até mesmo ter alguns cuidados, a gente precisa também lembrar de uma outra técnica de rapport, que é a técnica de chamar o cliente pelo nome. Daniel Kahneman, ele fala que basicamente o som mais agradável e mais importante de qualquer idioma é o nome da pessoa. Quando você pergunta o nome da pessoa, não pergunte simplesmente por mero formalismo, mas esteja interessado em saber o nome e use essa ferramenta durante o processo aí de comunicação. Eu tenho certeza que quando você utiliza o nome do cliente, ele não só entende que você ali está prestando atenção no que ele está falando, mas também você consegue retomar a atenção dele para a negociação, caso você esteja perdendo. Beleza? Bom, uma outra técnica de rapport, pessoal, de extrema relevância é a maneira como nós falamos. Lembra quando eu falei para vocês sobre o Ray, que ele fez um estudo que no máximo 35% do que a gente está falando é composto pelas palavras? Ou seja, todo o restante é composto então por outras partes. O sorriso, como a gente já falou, é uma delas. Mas a maneira também como você transmite esses 35%, vamos dizer assim, o seu tom de voz, a entonação na hora de você falar. Então busque na hora de você fazer a comunicação, exercitar. Olha, o que é mais importante aqui nessa frase? Cara, eu trabalho com um sistema de parcelamento inteligente que te permite receber à vista tudo aquilo que você vende a prazo sem desconto. Tu tem interesse de entender um pouco mais como que o nosso produto ele funciona? Esse, por exemplo, seria uma forma então de eu dar ênfase em algumas partes que eu queira que chame a atenção do meu cliente. Por mais que a gente esteja focado ali, é normal naquele breve instante durante a conversa, o cliente mesmo acabar perdendo um pouco ali o foco. Por isso a entonação, o seu tom de voz, ele tem um papel fundamental no processo de comunicação. Além disso, pessoal, busque entender com quem que você está falando. É importante a gente ter equilíbrio de voz, falar com firmeza. Independente de você estar falando com um cliente que seja um pouco mais calmo ou um cliente que seja um pouco mais agitado, o equilíbrio na sua voz, essa firmeza, ela deve existir. Se for um cliente um pouco mais calmo, você precisa ser mais sutil na sua fala, assim como eu estou sendo agora. Mas se for um cliente mais agitado, seja também um pouco mais agitado. Essa é uma forma também de você se aproximar dele, de você até mesmo conquistar a confiança dele. Então, lembre-se disso.
fale de forma pausada, observe o cliente, busque entender se ele de fato está compreendendo a tua linha de raciocínio e até mesmo dê espaço para ele falar. Se é um cliente que já tem esse perfil de falar um pouco mais baixo, tu tem de fato um espaço também maior de tempo para conquistar a confiança dele. Por outro lado, o outro cliente ali que é um pouco mais agitado, que fala mais rápido, ele tem um tom de voz às vezes até um pouco mais alto do que o seu ou do que você está acostumado. É de fato também importante nesse momento a gente adequar o nosso tom de voz ao tom de voz desse cliente. Afinal de contas, essa é a forma como ele está acostumado a transmitir confiança para os outros. E lembre-se, você quer conquistar a confiança dele. A melhor forma de conquistar é sim da forma como ele escolheu para falar. Então, adeque o seu tom de voz ao tom de voz dele e tenha certeza que dessa forma você também vai transmitir convicção no seu produto. Isso é uma coisa muito importante. No momento da venda, você não pode, por nenhuma hipótese, pessoal, transparecer insegurança. A insegurança ela é um sentimento que não pode fazer parte de nós como vendedores. Portanto, exercite isso e busque, depois que você sai do cliente, entender e fazer uma autoanálise. Olha, o que foi que eu fiz de certo? Qual que era o perfil desse meu cliente? Será que o meu tom de voz ele estava adequado? Eu consegui, né, sorrir adequadamente? Lembro do nome dele, vou anotar também o nome das pessoas com que eu conversei, inclusive para quando eu retornar, eu já chamar pelo nome, já vai existir ali uma proximidade. Então, imagine a sua segunda visita, né? Bom dia, fulano. Uou, você já sabe o nome da pessoa. É totalmente diferente, existe uma proximidade. Beleza, pessoal? Bom, uma outra técnica que a gente tem aqui para explorar é a técnica de espelhamento. E ela vem em total acordo com a linguagem do corpo. As pessoas, como a gente já falou anteriormente, elas têm a tendência de gostar de quem são mais parecidas com elas. No melhor sentido da palavra espelhamento, é como se de fato a gente estivesse imitando o outro, mas a gente precisa fazer isso com sutileza. Normalmente, o espelhamento em negociações ele acontece mais por gestos, né, corporais. E quando eles estão acontecendo, você, por já ter estudado, ter visto isso com a gente, e até mesmo, quem sabe, se aprofundado nas literaturas ali que a gente acaba sugerindo nos vídeos, você entendeu o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Por exemplo, quando você está apresentando o produto e o cliente ele coloca a mão perto do rosto, pô, esse é um exemplo de que ele está pensativo, de que ele está prestando atenção no que você está falando. Da mesma forma como se o cliente, né, coloca a mão mais sobre a cabeça, ele demonstra que ele está preocupado, que algo acaba infligindo. Então é interessante naquele momento ali, opa, será que ele está passando por algum problema, ele tem algo ali para resolver e não teve, quem sabe, a coragem de me falar que aquele não é um bom momento? Esqueça naquele exato instante de vender, né? Busque entender a pessoa e o que o corpo dela está tentando falar. Beleza, pessoal? Além disso, a gente pode também pegar outros exemplos, como quando a pessoa inclina a cabeça para o lado. A gente pode pegar outros exemplos aí da pessoa que se senta. Então, vamos pegar um exemplo aí. A pessoa se sentou. Existe um espaço para você sentar? Poxa, então fique no mesmo nível dela, fique mais próximo dela. Isso com certeza vai favorecer a você. Da mesma forma, como existem aí no espelhamento coisas que a gente deve fazer, existem também coisas que a gente, por hipótese alguma, não deve fazer. E um exemplo delas é quando você está negociando e a pessoa ela faz a famosa cruzada de braço. Cruzar os braços ou cruzar as pernas é um belo exemplo, pessoal, de uma negação. A pessoa ela tem um bloqueio ali, ela pode estar aberta ali para te ouvir durante toda a negociação, mas quando chegou, por exemplo, no momento
do fechamento ali da proposta, pô, o cliente fechou ali o braço, ele está de fato fazendo um bloqueio e não está querendo aceitar aquilo que você está dizendo. Então, o teu objetivo neste instante é fazer com que essa pessoa descruze o braço. Alguns teóricos defendem o fato de você também cruzar o braço, para isso, né, de uma certa forma, gerar um desconforto nele e ele descruzar. Mas lembre-se, se a gente está falando aí, entre aspas, de uma possível guerra, pô, se você está atacando, ele vai continuar se defendendo. Portanto, dê o braço a torcer. E uma sugestão que eu daria para você é utilizar o próprio material que você usou durante a apresentação para aproximar o cliente. Afinal de contas, lembre-se, se não existir confiança, essa venda ela não vai se concretizar. Portanto, se o cliente está de braço cruzado e você tem um material, isso eu já fiz, tá, mais de uma vez, para realmente fazer com que o cliente se aproxime de mim. Então, olha só, fulano, eu estou com o material aqui na mão, certo? Olha só, fulano, dá uma olhadinha nisso daqui. Olha só essa parte, o que tu me diz disso? Sabe? Dê algo para ele. Faça algo para ele descruzar os braços. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, né, pô, existia ali um balcão entre a gente e eu já estava utilizando o recurso. O cliente cruzou o braço, né, acaba se afastando um pouco e eu busquei trazer ele para mais perto de mim. Esses são alguns exemplos que vocês podem fazer, pessoal, para de fato usarem, né, na hora do espelhamento. Uma outra coisa que pode acontecer também é quando o cliente ele está de olhos e ouvidos atento a você. Quando ele está virado 100% para você, ele está ali prestando atenção, mas às vezes, poxa, pode ser que já deu o tempo e você, né, deixou passar ali, quem sabe, a oportunidade, isso pode acontecer. O cliente ele já está com o corpo mais virado para o lado, ou quem sabe, não só o corpo totalmente, mas já está com os pés virados para uma outra direção. Esse é um grande indicativo de que ele está buscando uma saída para essa conversa. E aí você pode finalizar, retornar em um outro momento. Ali já é uma demonstração de que de fato ele tem outra coisa para fazer e que esse não é o melhor momento para vocês conversarem. Beleza? Bom, pessoal, nós estamos falando aí de pessoas. E uma das formas que nós temos de fato, também aplicar técnicas de rapport é buscando por conexões. Quando a gente fala sobre buscar por conexão, ali dentro da reunião, dentro da loja, do estabelecimento, da empresa, você já entra observando, já entra então de fato entendendo, certo, como que funciona aí a realidade dele e buscando por aspectos incomuns. Seja até mesmo na própria negociação você pode fazer isso, como por exemplo, entendendo ali aspectos como experiência profissional, situações do cotidiano, gostos. Então, poxa, eu gosto do time de futebol A, gosto do time de futebol B. Existem alguns temas que são polêmicos, tá? Esse de futebol, religião e política são alguns deles. A minha sugestão é você usar o seu feeling como vendedor e entender se, poxa, eu devo ou não falar, obviamente, sobre isso pelo que o cliente ali está falando contigo. Então, se ele demonstrou, por exemplo, que está insatisfeito com alguma situação e você, por exemplo, concorda com isso, poxa, esse é o teu momento ali para colocar lenha na fogueira, para mostrar que tu está do mesmo lado do que ele, para de fato tirar o crachá, né? Eu gosto muito dessa expressão, cara, vou colocando o crachá aqui de lado, né? Para ele entender que tu não tá ali como um vendedor, mas como um ser humano real, que tem uma vida, que tem uma família, que tem angústias também, que tem sonhos, e isso contribui muito para a proximidade entre o seu cliente, certo? E esse vínculo de confiança que a gente está estabelecendo. Lembre-se também que nesses assuntos a gente precisa sempre cuidar para não cruzar a linha, né, de basicamente estar falando de algo que não seja confortável, e até mesmo se o teu ponto de vista discordar, a minha opinião é tu guardar ele para ti.
cuidar também a forma, obviamente, como você vai estar expressando isso, certo? E por fim aqui a gente já deixou, e não menos importante, sempre recapitule. É de extrema importância, pessoal, e é muito bonito mesmo durante uma conversa, uma negociação, quando você é capaz de repassar aquilo que foi dito. É muito, muito bonito mesmo, porque demonstra que tu está preocupado se o lojista ele entendeu o que você está falando, se de fato ele não tem alguma dúvida. E da mesma forma, quando você na sua negociação, por exemplo, fez uma pergunta aberta, quer entender um pouco mais sobre o negócio dele, para de fato ajudar na tua venda consultiva, ó, adotei uma estratégia de trabalhar com venda consultiva, quero adequar o meu produto à realidade hoje do teu serviço aqui. A gente, quando recapitula o que ele diz, também demonstra que estamos prestando atenção no que foi discutido. Isso também traz uma chance até mesmo de você corrigir ou ele corrigir algo que ficou mal entendido. E isso tem uma extrema relevância para evitar problemas futuros na negociação. Então, se você terminou a sua negociação, terminou de explicar, você recapitular tudo o que você falou, todos os benefícios que foram ditos, cara, isso só tem a somar. É muito bonito mesmo. E eu, como todas essas outras dicas aqui, super recomendo que você faça. Bom, pessoal, essas são as técnicas de rapport que a gente selecionou para falar para vocês. Eu tenho certeza que todas elas vocês têm total capacidade para utilizar e estamos aí à disposição. Mas sempre lembrem-se, né? Aqui a gente está trazendo para vocês a ponta de um iceberg. Existe, né, uma vasta quantidade de conteúdos que falam sobre isso. No início ali, quando eu comecei a falar sobre o Ray e o estudo dele, a gente tem ali diversos livros também que falam sobre isso, sobre a própria linguagem do corpo. Acho que é de extrema relevância vocês se aprofundarem e buscarem aí conhecer não só para o serviço de vocês, né, como vendedores, mas para a vida mesmo. Acho que isso ajuda bastante. Certinho? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção.